Publicado em 1956, A Queda é uma das obras mais densas e desconcertantes de Albert Camus, escrita já na fase madura de sua carreira, após o sucesso de O Estrangeiro e a Peste, e pouco antes de sua morte. Nela, Camus abandona a estrutura narrativa, objetiva e contida dos romances anteriores e adota um formato de monólogo confessional, em que um único personagem, Jean-Baptiste Clamence, expõe ao leitor, em tom de confidência e ironia, as contradições morais e filosóficas da condição humana. O resultado é um texto claustrofóbico e brilhante, uma espécie de espelho deformado em que o leitor é obrigado a se reconhecer. Se nos livros anteriores, Camus buscava afirmar a solidariedade e a lucidez diante do absurdo, aqui ele mergulha na escuridão da culpa, da hipocrisia e da queda moral do homem moderno. A Queda é, em essência, uma meditação sobre o juízo e a consciência, uma parábola sobre o fracasso do ideal de inocência e uma crítica feroz à complacência de uma humanidade que julga sem jamais se julgar. O romance é narrado inteiramente por Clamence, um ex-advogado parisiense que vive agora em Amsterdã, frequentando bares decadentes e conversando com estranhos. Ele se apresenta como um juiz penitente, uma figura paradoxal que confessa suas próprias faltas enquanto acusa o mundo inteiro de partilhar delas. O diálogo que mantém com um interlocutor silencioso. O leitor é, na verdade, um interrogatório invertido. Ao confessar, Clamence conduz o outro à mesma confissão. Sua fala é sedutora, cínica e profundamente lúcida. Ele desmonta a imagem que fazia de si mesmo e, ao fazê-lo, destrói também a ilusão de superioridade moral que sustenta a civilização. Antes de sua queda, Clamence era um homem admirado, respeitado, generoso, um advogado que se orgulhava de defender causas nobres e de praticar boas ações. No entanto, sua bondade era marcada pela vaidade. Ele agia não por amor à justiça, mas pelo prazer de se sentir virtuoso. Sua vida era uma encenação perfeita daquilo que Camus chamaria de moral de fachada, uma ética sustentada pela necessidade de aprovação, não pela autenticidade. A crise de Clamence começa quando, certa noite, ele ouve o som de um corpo caindo no Sena. É o grito de uma mulher que se suicida, e ele, incapaz de reagir, segue seu caminho sem olhar para trás. Esse instante de omissão, aparentemente banal, rompe o equilíbrio de sua vida. Ele percebe com o horror que sua virtude era uma ilusão, que sua coragem era teatral, e que por trás da aparência de generosidade habitava a covardia. Essa é a sua queda simbólica, o momento em que o espelho se quebra e ele se vê tal como é. O gesto de não socorrer a mulher torna-se uma ferida que nunca cicatriza. Clamence tenta viver como antes, mas é assombrado pelo grito da desconhecida, que passa a simbolizar o chamado da consciência. A partir daí, o mundo todo se transforma num tribunal invisível. Cada olhar, cada palavra, cada lembrança se torna uma acusação. O narrador mergulha em uma paranoia moral, na qual tudo é julgamento e ninguém é inocente. Esse estado de permanente autoconsciência é o que Camus chama de queda moral. A perda da ingenuidade ética, o reconhecimento de que todo o altruísmo é contaminado por egoísmo e de que ninguém age por motivos puros. Clamence compreende que, em última instância, o homem age sempre em busca de poder, de glória, de autossatisfação. Sua confissão é uma radiografia cruel da hipocrisia humana. Em Amsterdã, cidade que Camus descreve como uma metáfora do inferno moderno, úmida, sombria e cercada de água, Clamence transforma sua culpa em doutrina. Ele se autoproclama juiz penitente, um homem que confessa seus pecados, mas também julga os dos outros, sob o pretexto de que todos compartilham da mesma corrupção. Essa posição é ao mesmo tempo irônica e trágica. Ao admitir sua culpa, Clamence tenta escapar dela, diluindo-a na culpa universal. Se todos são culpados, ninguém é inocente. E se ninguém é inocente, não há diferença entre o justo e o injusto. O resultado é um cinismo corrosivo que destrói a possibilidade de redenção. O juiz penitente é o símbolo do homem moderno, que perdeu a fé, mas não o desejo de absolvição. Ele substitui Deus por um tribunal invisível, onde o julgamento nunca termina. O discurso de Clamence é uma confissão que se transforma em acusação.
Ele fala para se purgar, mas sua fala é um ato de poder. Ele seduz o leitor, manipula-o, faz com que se reconheça em suas contradições. A estrutura de A Queda é, portanto, dialética e circular. O narrador confessa para acusar, acusa para justificar, justifica para continuar se condenando. Não há saída, não há reconciliação. Camus constrói, com uma precisão quase teatral, um monólogo em que cada frase reflete um paradoxo moral. O texto não é linear, mas espiralado. Cada volta nos conduz mais fundo no labirinto da consciência. Do ponto de vista filosófico, A Queda representa um ponto de inflexão na obra de Camus. Enquanto em O Mito de Sísifo e A Peste prevalecia uma ética da revolta e da solidariedade. Aqui surge um pessimismo mais sombrio, alimentado pelas experiências históricas do pós-guerra e pela ruptura do autor com o existencialismo sartriano. Camus, que sempre defendeu a clareza moral, volta-se contra a complacência dos intelectuais e o moralismo hipócrita das sociedades modernas. Clamence é o retrato desse desencanto. Um homem que compreende tudo, mas não acredita mais em nada. Ele sabe que a justiça é necessária, mas que toda justiça humana é imperfeita. Sabe que a liberdade é um valor, mas que toda liberdade implica dominação. Sua lucidez é sua condenação. É importante entender que Camus não endossa o cinismo de Clamence, mas o expõe como sintoma de uma doença espiritual. A Queda é uma crítica à inteligência que se volta contra si mesma, a lucidez que se transforma em paralisia moral. O juiz penitente é o anti-herói do absurdo, aquele que compreendeu o vazio, mas não consegue mais viver nele. Enquanto Meursault, em O Estrangeiro, aceita o absurdo e encontra uma paz trágica na aceitação da morte, Clamence busca o consolo impossível da culpa compartilhada. Ele é o homem que perdeu a fé e não encontrou nada para substituí-la. Sua queda é o destino de uma humanidade sem transcendência, incapaz de suportar sua própria liberdade. O ambiente de Amsterdã reforça esse clima de condenação. A cidade, com seus canais e pontes, funciona como metáfora do purgatório. A água, elemento recorrente na obra, simboliza tanto a culpa quanto o esquecimento. Clamence vive cercado pela umidade, pela névoa, pelo reflexo deformado das luzes na água. Um espelho líquido onde nada é fixo, onde a verdade se dissolve. A paisagem torna-se extensão da consciência do narrador. Instável, sombria, melancólica. Essa fusão entre espaço e psicologia é uma das maiores conquistas literárias de Camus. Em termos estilísticos, A Queda é uma obra de extraordinária precisão. A voz de Clamence é culta, elegante, sarcástica, impregnada de ironia e desespero. Camus abandona a neutralidade descritiva de O Estrangeiro e adota uma linguagem mais musical e teatral, que se aproxima do tom de um sermão invertido. O leitor é conduzido como um cúmplice, um confessor involuntário, e ao final percebe que a confissão de Clamence é, na verdade, a sua própria. Essa técnica narrativa, o monólogo dirigido a um interlocutor silencioso, cria uma tensão constante entre o dito e o não dito, entre a confissão e a manipulação. A defesa de A Queda como uma das obras mais importantes de Camus passa pelo reconhecimento de sua coragem intelectual. Trata-se de um livro que recusa o consolo da esperança, mas também o conforto da resignação. Camus não propõe uma solução moral, mas um diagnóstico implacável. A modernidade é uma era de juízes penitentes, em que todos buscam absolvição sem arrependimento. O romance é, portanto, uma sátira moral e uma reflexão filosófica sobre a perda da inocência, sobre a solidão de uma consciência que sabe demais. O título, A Queda, condensa múltiplos sentidos. É a queda individual de Clamence, a queda moral do homem que se descobre hipócrita, mas também a queda metafísica da humanidade após a morte de Deus. Camus reinterpreta, à sua maneira, o mito cristão do pecado original. A consciência, que deveria ser fonte de luz, torna-se instrumento de tormento. Saber é cair. O homem moderno, ao libertar-se das antigas crenças, conquistou a liberdade, mas perdeu a graça. Resta-lhe a lucidez, e ela sozinha não basta para viver. A Queda é, assim, o livro mais amargo e, talvez, o mais humano de Camus. Ele revela o preço da consciência e o perigo da ironia.
Clemence, em sua eloquência desesperada, é um espelho de todos nós. Aquele que confessa para ser perdoado, mas que não acredita mais no perdão. Aquele que acusa para não ser o único culpado. Aquele que busca no fundo alguém que o ouça, porque o silêncio é insuportável. Camus, ao construir esse personagem, não nos oferece uma moral, mas uma advertência. A lucidez sem amor, a inteligência sem humildade, transformam-se em prisão. E é precisamente nesse ponto que reside a grandeza trágica do romance. A consciência da queda é também o primeiro passo para uma possível redenção, ainda que silenciosa e sem garantias. Em última instância, a queda é o retrato de um homem que não suporta mais a própria imagem e, ao nos fazer escutá-lo, Camus nos obriga a encarar a nossa. Esperamos que todos tenham gostado e, agora que chegamos até aqui, deixe aquela sua curtida. Me segue aqui no YouTube para não perder o próximo vídeo. Aciona também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã? Deixe aí nos comentários. Até lá!